Cotovelo ajuda a bater RP? Será mesmo? O que é cotovelo? Aquelas viradinhas secas que a gente faz na corrida, quando tem uma rua em formato de triângulo, sabe? A gente tem que fazer aquela curvinha seca, ou então quando a gente quer fazer o nosso melhor tempo em um teste, mas só tem 500 metros, por exemplo, né? E tem que ficar indo e voltando. Cada vez que chega no extremo tem que praticamente parar para voltar. Será que essas curvinhas secas ajuda realmente a gente bater o nosso RP ou mais atrapalha? Eu vou levantar um ponto muito interessante neste conteúdo em razão do bate-papo que eu tive com a galera da equipe HMS. Foi o Danilão e o Ted estavam conversando a respeito de um treino que o Ted fez no percurso de 500 metros e eu achei muito legal o ponto que o Danilo citou e eu vou argumentar com relação à minha experiência prática e o que eu acho a respeito disso e o que de fato pode acontecer no seu corpo e se pode ser benéfico ou maléfico. Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento no Telegram, no Instagram, conteúdos inéditos para você diariamente. Eu também sou artista, estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a Botica Raiz, que me fornece suplementação incrível. Se você estiver precisando, entrega para todo o Brasil e ainda tem benefício em falar que viu em Orson HMS. Dr. Gustavo Zawit Leite Lopes, Dr. Marcos Eduardo Giacomini, ao Zé, ao Marciel, que me dão suporte nas academias da minha cidade, minha grande assessoria Pé de Vento, meu treinador Henrique Herzog Viana, aos campeões da equipe HMS e a você que acompanha diariamente Everson HMS. Cara, quando... Essa é a clássica, né? Cara, é o seguinte, quando a gente vai fazer um teste, quando a gente vai fazer uma prova, a dificuldade maior está no começo, claro. Você pode falar, não, Everson, dificuldade numa prova, num teste é do começo ao fim. Concordo, do começo ao fim. Só que depois que o nosso corpo entra em equilíbrio, por mais que esteja desconfortável, existe uma pitada de conforto a partir do momento que o seu corpo tá naquele equilíbrio, que é o que a gente chama de homeostase, né? Tá naquele ponto de equilíbrio. Então, esse é um lado positivo depois que a gente passa aquele começo desconfortável da prova e não precisa fazer essas paradinhas, essas curvinhas secas, esses cotovelos. Por que eu estou falando isso? Já já você vai entender. Se você estiver gostando dessas informações até agora e não for inscrito, a hora é agora. Se inscreva porque os próximos conteúdos vão ser mais top do que esse, talvez. Então vamos lá. Agora a questão é a seguinte. Quando a gente faz, foi até o que o Danilo falou, quando a gente faz essa paradinha obrigatória, a gente tem que realmente praticamente parar, né? Não precisa parar totalmente, mas a nossa curvinha ali tem que ser muito cautelosa para evitar lesão, até porque a gente já está com a musculatura microlesionada em razão dos KM anteriores que a gente já correu forte, né? Então esse é um cuidado. Só que tem um detalhe, a gente consegue puxar aquele fôlego, né? Aquele ar tão desejado. E tipo, eu já senti muito isso nas competições. Uma que eu me lembro fácil, a Porto Run, em Porto Ferreira. Tem uma curvinha seca lá, que na hora que eu faço ela, claro, a gente tem que fazer, mas tipo, dá pra puxar aquele ar, sabe? E tipo, é uma das coisas que a gente mais tá querendo na hora que a gente tá sofrendo, morrendo, é puxar um ar, né? E tipo assim, aí o Danilo levantou um ponto, né? Cara, eu acho que até ajuda a bater RP. Cara, eu não vou dizer que ele tá errado. Só que, veja só, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Só para complementar o que eu estava dizendo anteriormente, como a gente vai ter esse arzinho a mais, vai facilitar a gente fazer uma velocidade boa, uma velocidade intensa na hora que a gente fazer a curvinha seca e continuar no reto. Porque, putz, puxamos um arzinho, demos uma, entre aspas, descansadinha de 5, 7 segundos, que faz uma diferencinha assim, né? Só que tem um detalhe, cara. Apesar da gente ter tido essa, não vou dizer que facilitação, né? Mas apesar de a gente ter passado por essa situação, aquele ciclo de equilíbrio do nosso corpo foi quebrado. Muitas vezes, em uma prova, a gente
está concentrado, a gente está ali naquela pegada, só está na linha reta, só está fazendo curvas bem abertas e está naquele flow que a gente fala, né, tal, ali no foco, com a mente neutra, tal, e de repente vê que tem uma curva, tem que parar, então meio que já quebra um pouco desse equilíbrio. Não estou dizendo que quebra totalmente, não, é praticamente irrelevante, né? Até porque não vai demorar nem 5 segundos, praticamente, muitas vezes, né? Pra gente fazer essa curvinha. Só que, tipo, aquela concentração às vezes é afetada, e esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo, se a gente for considerar um percurso no qual a gente não precise fazer essas curvinhas secas, essas viradas, esses cotovelos, e consiga correr continuamente, cara, na prática, o nosso tempo vai sair melhor do que um percurso que a gente tem que ficar parando com frequência, fazendo essas curvas, etc e tal. Vai! Não adianta. Por mais que a gente consiga puxar esse fôlego, quando a gente faz essas curvinhas secas, isso não vai fazer com que a nossa velocidade dobre na hora que a gente acelerar de novo. Não, talvez ela vai aumentar um pouquinho mais do que o normal, até sim, só que em questão de 200, 300 metros você já está morrendo de novo. Você já está entrando no ponto de equilíbrio. Então, no final das contas, o que, que ela fez? Só te dá uma falsa impressão de que você está correndo mais forte, quando na realidade não. Às vezes você vai até se cansar um pouco mais depois em razão daquela força. Mas não estou dizendo que isso não tem as suas vantagens. De repente, pode ser uma boa se no finalzinho da prova ali tiver uma dessas curvinhas, você puxa aquele ar e putz, só falta 1K, só falta 800 metros. Esse arzinho pode ser um baita coadjuvante para você fazer aquela força e dar aquele baita daquele sprint. Então sim, pode ajudar a baixar seu tempo. Entendeu? Eu acredito nisso. Só que agora, se tiver muitos desses cotovelos, aí não, cara. Aí não é interessante. Igual o Ted fez uma corrida de 5K no qual ele tinha um percurso só de 500 metros. Ele foi e voltou, foi e voltou. Com certeza o tempo dele ficou afetado em razão dessas pausas que ele deu, né? Se tivesse feito um percurso contínuo, numa pista de atletismo, que seja, com certeza teria sido um tempo melhor. Então, assim, quando nós estamos fazendo uma prova no qual a gente está no nosso máximo, a gente não está com fôlego para praticamente nada, eu diria que seria interessante ter cotovelos em pontos estratégicos, no qual possa nos ajudar, só que em poucos, né? Não muitos. Só que, claro, quando a gente se inscreve numa prova, não tem como a gente determinar, não tem como a gente chegar no organizador, a gente não tem poder, né? Pô, chegar no organizador e falar, ó, quero que você escolha aquele percurso, porque aquele percurso para minha estratégia é favorável. Não, pô. O percurso vai estar lá, a prova vai estar lá, se você se inscreveu, vai ter que encarar, entendeu? Você que se prepare. Mas é até uma boa, a gente não faz isso, né? A gente não costuma, tipo... pelo menos eu não costumo, quando eu vou me inscrever para uma prova, olhar primeiro o percurso. Eu não costumo, eu particularmente. O que eu olho muito é o nível da prova. Se eu tenho condições de bater de frente com os caras que vai liderar, ou então se eu tenho condições de conseguir alguma coisa. É isso que eu olho. Não sei se você também é assim, né? Mas eu acho que os corredores, de maneira geral, não costumam tanto olhar percurso de prova, né? Depois que a gente escreve, que a gente vai ver o que a gente vai ter que encarar. E aí, cara, é uma complicação se você não estiver esperto com esses detalhes, né? Então, assim, quando você for para uma prova, por mais que você desconheça aquele percurso, igual, tô indo depois de amanhã. Ah, moleque, tô na expectativa boa. Hoje o treino de tiro de 600 foi um espetáculo. Compartilhei com a galera no Telegram e no Instagram. Se você não acompanha nas outras redes sociais, tá perdendo muito conteúdo. Até no TikTok. Tô com um perfil lá também. E assim, não sei qual vai... O Marcelo, que é um dos organizadores, que também faz parte da equipe HMS, ele até me mandou, né, detalhando, falando um pouco a respeito do percurso, só que na prática eu ainda não sei, né, como que vai ser. Só que independentemente de como seja, o que eu levo na minha cabeça, cara? Eu vou manter o meu ritmo, vou manter a intensidade que eu sei
que eu estou preparado para fazer, já compartilhei com eles para qual pace que eu já vou chamar logo de cara e vamos para cima. Eu espero que essas informações a respeito desses cotovelos seja benéfica para você e te ajude de alguma forma. Se eu não agreguei da máxima maneira possível, escreve aí como que eu posso estar melhorando, que a gente vai crescendo cada vez mais, sempre juntos e unidos, focado, centrado, hoje para todos sempre. Hoje à noite, live de Everson HMS. É nóis!